E assim como os produtores de suínos, muitos outros estão em crise. E a pergunta que muitos fazem é como sair dessa situação? Vamos até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, Dr. Ricardo Alfonsin. Dr. Ricardo, qual é a alternativa que o produtor tem diante desse impasse, que não parece não ter solução, né? Pois é, Sueli. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Nós estou vendo com muita preocupação esta situação de vários setores da atividade agropecuária brasileira. Estamos aí vendo essa reportagem da área dos suínos, a mesma situação ocorre com o frango, com o arroz e assim nós vamos, o leite, e vamos para outros tantos produtos com grandes dificuldades em todo o país. E essas dificuldades têm fatores externos, né? Temos aí a questão do suíno, a Rússia suspendeu as importações, agora a China tabela a questão do frango, a União Europeia suspende a importação de frangos, nós temos um preço do arroz muito abaixo do custo de produção, o mercado vem praticando já há algum tempo, e os produtores estão ficando realmente sem saída para esse problema, os débitos bancários vencendo, os débitos com fornecedores vencendo, tem os seus funcionários para serem atendidos, frango e suíno chega um momento que ele tem que ser vendido, o produtor não pode mais, não depende do preço que for ofertado, quanto mais ele demorar para vender, maior será o prejuízo. Então, realmente eu vejo assim com grande preocupação tudo isso que vem acontecendo. No passado se tinha discussões de cobranças indevidas em relação aos contratos bancários e outras coisas mais. Hoje as dificuldades, não há um socorro judicial ao produtor rural, especialmente ao produtor rural pessoa física, porque a legislação da recuperação judicial exige que ele esteja registrado, que tenha inscrição no registro do comércio há mais de 2 anos, nem os produtores, raramente alguém tem. A maioria dos produtores trabalha na pessoa física. Há discussões, hoje ainda participei de um grande evento aqui em Porto Alegre, da TMA, que é um órgão de advogados que tratam exclusivamente de falência, recuperação judicial, um órgão mundial, né? E que essa preocupação teve um painel específico sobre o agronegócio e os colegas que estavam lá discutindo também nessa mesma linha de que com essa exigência de 2 anos e boa parte da jurisprudência exige que haja esse registro no registro do comércio há 2 anos, temos algumas decisões, agora em São Paulo, uma que outra, desde que haja um registro e que se comprove a atividade há mais de 2 anos, seria possível a recuperação judicial, mas assim mesmo, nem esse instrumento o produtor tem para tentar ganhar um fôlego aí de futuro para poder conseguir se organizar dentro desse grande problema. O governo em grandes dificuldades, não dá para contar com verba do Tesouro Nacional para fazer uma grande renegociação de tudo isso. O próprio produtor, que na sua grande maioria os devedores são pequenos, médios produtores, especialmente médios produtores, que mesmo a recuperação judicial, para eles seria de difícil, mesmo que fosse possível, seria de difícil acesso, porque a legislação é muito burocratizada, é muito para grandes empresas e o custo de uma recuperação judicial normalmente não poderia ser suportado por este médio produtor. Então, realmente, a situação é muito complexa, teria que haver um pacto nacional, no meu entendimento, aí com as entidades, agora enfraquecidas sem o imposto sindical, mas a contribuição sindical, mas de qualquer maneira, a grande saída seria um pacto nacional, aí criando uma solução para esse grande bolsão de dificuldades que está sendo criado na maior parte das culturas produzidas no Brasil. E esse grande pacto precisaria contar com a boa vontade dos credores, que na sua grande maioria hoje são fornecedores e nem são bancos, né? São as multinacionais, fornecedoras de insumos, de fertilizantes, de defensivos agrícolas, que
de certa forma, também não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, tem que haver uma grande discussão sobre esse momento que estamos vivendo. Essa greve dos caminhoneiros ajudou em muito o agravamento dessa situação. A crise política traz dificuldades porque não se consegue fazer andar os processos que no legislativo poderiam ajudar isso. Temos o Fundo Rural aí na cabeça das pessoas, então tudo isso aí ajuda nessa grande crise que o setor primário brasileiro está vivendo e que precisaríamos realmente esse grande pacto que eu estou falando aqui, entidades, governo e legislativo, para achar uma saída para isso, para não evitarmos uma grande falência do setor em todo o país e do próprio governo, que depende das exportações brasileiras e da produção brasileira para a sua sobrevivência. Os tempos não estão bons e precisamos realmente pensar numa solução para esse grave e sério problema que vive todos os setores, quase todos os setores do setor da atividade agropecuária do país. Sueli, vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente. A preocupação é grande e, como se viu na reportagem que passou há pouco aqui no nosso canal Rural. É com você. É o que vai acontecer e em quanto tempo vai acontecer, né, doutor Ricardo? Porque essa concordância aí, ela tem que ser urgente, né? A gente está acompanhando aí a situação. É verdade. O produtor cada vez mais sufocado. Obrigada pela sua participação, doutor Ricardo, mais uma vez aqui com a gente no Rural Notícias. Boa noite. Boa noite para você.